Questão 15. Um robô que está operando na localização 30 graus norte, 135 graus leste, necessita enviar informações por meio da internet para uma máquina que está localizada em 20 graus sul, 45 graus oeste. Considerando que essa máquina funciona no período das 8 às 18 horas, ficando desligada no resto do dia e que são 9 horas no local em que o robô está, pode-se concluir que o robô... Aí aqui a gente tem algumas opções envolvendo o horário que está na localização da máquina, e com base nesse horário a gente tem que decidir se o robô vai conseguir se comunicar ou não. Então a gente pode começar marcando aqui no mapa quais são essas localizações. Nesse caso, vamos deixar o robô aqui mesmo de azul, e a máquina vamos deixar de roxo, para facilitar. O robô ele está operando em 30 graus norte, 135 graus leste. Então a gente tem norte, sul, leste, oeste. Pronto. 30 graus norte, então a gente tem aqui o 20 e o 40, então 30 graus é algo mais ou menos aqui nesse meio. E 135 graus leste, então a gente tem que achar a linha do meridiano de 140 graus. Então aqui a gente tem 180, 160, 140. Então, se ele está aqui, é mais ou menos nessa região aqui, creio eu. Ah, mas é 135, então é um pouquinho mais para cá. Então ele está mais ou menos aqui nesse espaço. Pronto, perfeito. Se ele está aqui nesse espaço, já definimos, agora vamos ver a máquina. Ela é 20 graus sul, então 20 graus sul já é aqui descendo para cá. E 45 graus oeste, 20, 40, 45, ela é mais ou menos aqui, onde a gente está, no Brasil. Então ela tem essas duas regiões, e a gente sabe que aqui, no robô, são 9 horas. E aí como é que a gente faz então para descobrir aqui qual é o horário que a gente tem aqui na América do Sul, no Brasil, quando aqui é 9 horas? Aqui a gente tem que trabalhar então com o conceito de fuso horário. A gente sabe que determinadas regiões do mundo, elas têm um determinado horário definido pelo que a gente chama desse fuso horário. A depender da orientação leste-oeste que a gente está, o quão afastado do meridiano de Greenwich que a gente está, o nosso fuso horário ele vai mudar. Então, por exemplo, no Brasil, o horário de Brasília ele é chamado GMT-3, porque ele é 3 horas... 3 horas como se fosse assim, entre aspas, para trás do horário que a gente tem no meridiano de Greenwich, que é na posição 0 grau, leste-oeste. Então aqui nesse meridiano todo. E é por isso então que as orientações norte e sul elas não vão importar em nada, porque no final das contas a gente sempre está tratando dos 180 graus norte e 180 graus sul. Invariável, não muda nada. Então, por exemplo, o Brasil ele é menos 3 horas. Então quando a gente tem em relação à orientação oeste é menos o horário, e em relação à orientação leste é mais o horário. Então, nesse caso, como a gente tem as 24 horas distribuídas, é como se a gente tivesse uma divisão de 12 horas aqui nos 180 graus oeste e 12 horas nos 180 graus leste. Então, se a gente tem 12 horas distribuídas por 180 graus, é interessante a gente saber a quantos graus que a gente vai adicionando ou subtraindo uma hora nesse fuso horário. Porque assim, a gente sabendo então qual é a diferença de graus, a gente consegue então saber qual é a diferença de horas. Faz sentido? Então vamos lá, a gente sabe que as 12 horas que a gente tem, ao todo são 24 horas, né? A Terra é um globo e tudo mais. Então ao todo são 24 distribuídas, 12 horas no 180 graus oeste e 12 horas no 180 graus leste. Então a gente faz uma regra de 3, de modo que se a gente sabe que 180 graus equivalem a 12 horas, uma hora vai equivaler a x graus. Se a gente multiplica aqui em cruz, temos que 12x igual a 180. X igual a 180 dividido por 12. X então será igual a 15 graus. Ou seja, a cada 15 graus leste-oeste, a gente vai ter uma diferença de 1 hora. Então, no caso, se for para oeste, é menos 1 hora a cada 15 graus a mais. E no caso leste, mais 1 hora a cada 15 graus a mais. Então, como é que a gente descobre isso agora? Se a gente põe isso aqui em questões de escala, a gente pode determinar qual é a variância leste-oeste entre essas duas regiões. Como é que a gente calcula isso? Considerando, novamente, esse daqui como nosso ponto zero, e isso daqui como sendo negativo, ou seja, a partir do zero à esquerda negativo e do zero à direita positivo,
temos aqui então como se fosse mais ou menos, né, no caso da central, menos 45 graus. E no caso do robô, mais 135 graus. A gente faz a variação, o famoso delta. Nosso delta, então, graus, ele é 135 menos 45 graus. Isso vai dar, então, 135 graus mais 45 graus. Isso vai ser, então, 180 graus. Essa daqui é o nosso delta. Ou seja, a gente tem 180 graus de diferença entre o robô e a máquina. E aí a gente poderia fazer aquela relação. Pô, a gente sabe que a cada 15 graus são 1 hora, então 180 graus seria quantas horas? Mas veja que a gente já definiu que 180 graus equivale a 12 horas de defasagem. Ou seja, se a diferença entre eles é 180 graus, a diferença de horas vai ser 12 horas. Então, para cá, a gente vai ser 12 horas a menos. Nesse caso, como aqui são 9 horas, vai ser 9 horas menos 12 horas. No formato de 24 horas, isso aqui vai dar 21 horas, que é a mesma coisa que 9 da noite, 9 p.m., certo? Então aqui é mais ou menos como se a gente tivesse, dessa distância para cá, a gente tivesse, aqui daria 12, de cá para cá, esses 135 graus seriam 12 horas. Então 9, aí a gente vem diminuindo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Aqui a gente vem, aí daqui para cá, como a gente sabe que o Brasil é menos 3, não precisa nem fazer essa conta. Então a gente teria menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, 24, 23, 22, 21. Então a gente sabe que é 9 horas da manhã, lá onde o robô está, mas onde a máquina está, por uma defasagem de 180 graus, que equivale a 12 horas no fuso, são 9 horas da noite. E se ela opera das 8 às 18, ele não vai encontrar essa máquina, ele não vai conseguir se comunicar, pois no horário da máquina, como diz a alternativa B, são 21 horas. Resposta da questão 15, letra B.